Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Estão preparados para o nosso último assunto do primeiro módulo? Então vamos lá, hein? Nesse módulo, a gente estudou sobre o nosso bairro. A gente estudou como o bairro é formado, os tipos de bairros que existem, estudamos como os bairros podem ser observados, né, os pontos de vistas, estudamos também como o bairro pode ser representado, né, a planta do bairro e a legenda, e estudamos que o nosso bairro ele é um espaço de convivência e que nele a gente convive com diversas pessoas, com os nossos vizinhos, com trabalhadores que passam por ali todos os dias, e vimos também que para vivermos em harmonia com essas pessoas que convivem conosco no nosso bairro, nós precisamos ter uma convivência respeitosa, seguindo as regras de educação e de convivência, tá? Cada um fazendo a sua parte para viver em harmonia, tá? Hoje, a gente vai entender mais uma coisa que tem a ver com o nosso bairro, que são os aspectos culturais, tá? Do lugar em que vivemos. E por que isso tem a ver com o nosso bairro? Bom, quem vive no bairro são pessoas, né? E as pessoas, elas têm, dependendo do lugar em que vivem, elas vão ter um certo modo de vida diferente, um certo modo de falar, um certo modo de se vestir, um certo modo de se alimentar, tá? Vão ter festejos, vão ter tradições diferentes de um lugar para outro, certo? E esse conjunto de todas essas coisas a gente chama de hábitos culturais, tá? Esses hábitos culturais, eles têm a ver totalmente com a história daquele lugar, com as pessoas que vieram morar ali ao longo do tempo, certo? E com a história que foi evoluindo, como eles foram construindo aquele lugar. Então, se essas pessoas elas vivem de maneiras diferentes de um lugar para o outro, elas também vão conseguir organizar o lugar em que vivem de acordo com esses seus costumes, com seus hábitos, com seus festejos e com suas tradições, tá bom? Então, a gente vai encontrar em alguns lugares construções que são um reflexo da cultura das pessoas que já viveram ali ou que ainda vivem naquele lugar. Um exemplo disso são as construções que a gente pode encontrar lá em Rio Tinto, a igreja, a fábrica, algumas casas que são construídas com aquele tijolinho de padrão vermelho, tá bom? Isso foi feito dessa forma porque as pessoas que vieram construir aquela cidade, elas eram suecas, os Lundgren, eles eram suecos. Então, o padrão de construção lá na Suécia era dessa forma, e quando eles vieram para cá, eles trouxeram esse hábito cultural que se refletiu também nas construções que encontramos na cidade. E aí eu vou falar para vocês agora algumas coisas, alguns exemplos para a gente entender melhor, tá? Lá no sul do Brasil, é muito comum que as pessoas plantem uvas. Aqui a gente não tem essa tradição, tá? Então lá, como tem muita plantação de uva, aquele lugar se tornou um ponto turístico, onde muitas pessoas viajam para lá para conhecer as vinícolas, né? Que são as plantações de uvas que vão servir para fazer vinhos. Nós não temos isso aqui, né? Nós não temos na nossa região, no lugar em que vivemos, não temos plantações de uva com esse objetivo de fabricar vinhos. Então, não é um ponto marcante aqui do nosso lugar, e nós não recebemos turistas para fazer esse tipo de visitação, né? Outro exemplo que eu vou dar são as procissões, tá? As procissões geralmente acontecem em algumas cidades, como por exemplo Aparecida do Norte, mas acontece aqui também onde a gente vive, tá? Que são caminhadas que acontecem, né? Geralmente ao longo das cidades, transportando algumas imagens de santos, no sentido de agradecer por algumas graças que foram alcançadas, ou até mesmo pedir aquele santo ou santa por alguma bênção. Então, é muito comum também que isso aconteça em algumas cidades. Esse hábito cultural acontece naquele lugar, tá? Existem outros lugares também que têm uma cultura um pouco diferente das nossas, como, por exemplo, a cultura dos indígenas. Vocês já devem ter ouvido que lá em Rio Tinto, em Marcação, em Baía da Traição, nós temos os índios potiguara, não é? Então,
os índios potiguara, lá no lugar em que eles vivem, eles conservam os hábitos culturais deles, os festejos deles, eles pintam os corpos, a forma como eles constroem as casas deles, né? O modo como eles se alimentam, o modo como vivem. E lá tem dois festejos que eu vou chamar a atenção aqui, que é a festa do Cumaru, que é uma festa que tem muito camarão, né? Uma festa deles lá, realizada lá dentro da aldeia. E a outra é uma dança típica chamada toré, que eles fazem, né? Eles pintam os corpos, se reúnem e dançam essa dança que é um ritual deles, ali da cultura indígena.